Olá para todos os devotos da Escola Iniciática com Harmonia. Então, nós vamos, neste encontro, dar continuidade ao tema que nós estamos desenvolvendo e tentando aprofundar, para que nós possamos entender mais sobre o Brasil, nosso amado país, e para que nós tenhamos o conhecimento ocultista, esotérico, espiritualista do Brasil, tá certo? Então, para os que não viram os encontros anteriores, tem que ver, senão não vão entender. Então, vamos prosseguir. No encontro passado, um antes desse, no anterior, né, nós estávamos falando que a evolução nessa era que estamos vivendo caminha do Oriente para o Ocidente. Então, neste momento evolutivo que nós estamos, né, neste período, que não é exatamente agora, nem 10 anos, nem 20 anos antes, não. A história do Brasil, ela vem se desenrolando há muito tempo, mesmo antes de ele ser descoberto, porque a descoberta dele não foi uma descoberta, foi uma redescoberta, né, pelos europeus. Na verdade, já haviam tido povos evoluidíssimos aqui. Tudo isso a gente vai falar com o decorrer do tempo, a gente vai desenvolver essas matérias, não é? E neste período evolutivo que nós estamos, o Brasil, desde o início da evolução da quinta raça, aliás, desde a era de Atlântida, o Brasil já é o país predestinado, e isso que eu vou falar para vocês, então é conhecimento iniciático, guardem no coração. O Brasil é o país predestinado para se desenvolver aqui nas terras do Brasil a nova raça chamada de raça raiz. O que é uma raça raiz? Uma raça raiz é uma raça quando é a síntese de uma era. O que tem de melhor numa era evolutiva, e nós estamos vivendo na quinta era evolutiva, o que nós teremos de melhor na quinta era evolutiva vai ficar impregnado nos genes, no corpo físico, no corpo etérico, no corpo emocional e no corpo mental dos novos seres, que serão os herdeiros, que serão as sementes para formar uma nova raça. Veja, nós estudamos em encontros passados que houveram vários períodos evolutivos no planeta Terra. Nós tivemos períodos evolutivos a partir da Lemúria. Antes da Lemúria, nós tivemos desenvolvimento evolutivo que não era ainda a nível físico, não era assim com corpos densos, com corpos físicos, como nós temos hoje. Os seres estavam sendo precipitados, estavam assim como que caindo nas dimensões materiais. Então, antes da Lemúria, nós vamos ter seres, mas nós estávamos desenvolvendo numa outra dimensão, numa outra vibração, ainda não a material. Aí começou a nova raça, né? A síntese da raça anterior formou a nova raça, que é a raça lemuriana, a raça que viveu em terras que eram chamados continente de Mu ou Lemúria, né? Que eram os primeiros seres desse planeta Terra nessa formação aqui material, carbono, como nós nos identificamos hoje com matéria. Aí a raça lemuriana teve a evolução dela de ali muito e muito tempo, e aí aconteceram situações, catástrofes, mudança do polo, as inversões dos polos, que sempre acontece em períodos de fechamento evolutivo. E aí nós temos o final da raça lemuriana e depois o início da raça Atlante. Então, o que fechou de síntese da raça lemuriana, o máximo de evolução que se conseguiu na raça lemuriana, que foram ali os seres
o máximo de evolução no corpo físico, o máximo de evolução no corpo vital, no emocional e no mental, esses seres, eles foram as sementes, eles foram os sobreviventes, que então deram início à raça Atlante. E a raça Atlante também vai ter todo o seu período evolutivo, como eu já falei em outros encontros. A raça Atlante também teve problemas kármicos, não é? Não vou aprofundar aqui novamente, vamos aprofundar em próximos, eu aprofundei nos anteriores. A raça Atlante também desenvolveu muito karma, e o final desse período evolutivo Atlante foi muito sofrido, foi muito doloroso para todos nós. Éramos nós mesmos lá atrás, nós que estamos fazendo a caminhada evolutiva. De sorte que foi muito duro, foi muito dolorido, as catástrofes que nós vivemos, que não foram catástrofes que aconteceram de um momento para o outro, elas aconteceram durante centenas e centenas de anos, e nós fomos declinando como raça, como período evolutivo, e a síntese do que havia de melhor, né, de desenvolver nesse período evolutivo, eles foram sendo conduzidos já para outras terras. De sorte que Tote conduziu uma classe de um grande número de seres para as terras que viriam a se chamar no futuro de Egito, e Krishna conduziu um grande número de seres para a meseta do Pamir, que depois vai se desenvolver como a nação indiana, não é? A Índia. Pakalvotan, ele vai vir com um grande número de seres aqui para a terra da América, e o nosso muito conhecido nome, Tupi. Tupi é um ser também da raça vermelha. Veja que todos esses seres que nós estamos falando, se vocês forem pegar, eles têm uma singularidade, né? Todos têm a cor da pele puxando para o vermelho, não é? Então aqui para o Brasil nós vamos ter o nosso ancestral grande mestre, ser de hierarquia, que é chamado na linguagem sagrada, né, numa linguagem iniciática, chamado de Tupi. Ele também que vai nos trazer uma grande classe de seres para o Brasil, não é? Então, da raça Atlântida foram saindo caravanas e caravanas de seres, e eles foram se distribuindo para diversas regiões do planeta, que vão ser os sobreviventes, que vão ser os que vão formar depois os núcleos do quinto momento evolutivo, que é esse que nós estamos vivendo. E desde o início desta etapa evolutiva, que seria o quinto período que nós estamos, desde esse momento, já se sabe, já se tem todo um cronograma. A hierarquia, ela tem cronograma da evolução. Mesmo que a gente cometa erros e mesmo que nós tenhamos escolhido vivermos dissociados da hierarquia, como já falei em outros encontros, mesmo assim a hierarquia continua nos conduzindo, continua nos encaminhando evolutivamente. Então a hierarquia tem um planejamento. E o planejamento é que a semente da nova raça que virá, que vai ser um salto evolutivo, a semente dessa nova raça vai nascer no Brasil. É o Brasil que vai gestar a nova raça. Por quê? Existem inúmeras explicações do porquê, mas eu vou falar uma que eu posso nesse momento compartilhar com vocês. Vejam que no Brasil acontece o que nós de escolas iniciáticas chamamos de caldeamento racial. O que seria isso? Aqui é um grande caldeirão
e é um dos únicos países do mundo, uma das únicas nações do mundo que acontece um fenômeno interessante, que é, vieram para cá todos os troncos raciais da antiguidade. Vieram para cá os negros, que têm o gene, a descendência, o poder e o que foi de melhor desenvolvido no continente de Mu, na raça lemuriana. É a raça negra que é a síntese da raça lemuriana. Vieram para o Brasil. Veio para o Brasil a síntese da raça vermelha, que somos nós mesmos, os nossos ancestrais indígenas, descendentes do Tupi e de todos os que vieram com ele, formaram aqui no Brasil o poderosíssimo seio da raça Tupi, os Tupi-Guarani e os Tupinambás. Então aqui nós temos a raça vermelha. Então veja, já casou duas, né? A raça negra, a raça vermelha, original daqui mesmo do Brasil. Aí veio a raça branca, que são os europeus, não é? Vieram para cá também. E nós temos aqui também a raça amarela. Nós temos as 4. Nós estamos aqui no 5º período. Então aqui está se formando, não é? Por isso também dizem que o nosso dedinho aqui é menor, ó, porque está em formação. Essas 4 já se formaram, nós estamos na 5ª que está em formação, não é? Que é a 5ª, que é a junção de todas essas raças. Então, veja que aqui no Brasil acontece a miscigenação racial. E ela acontece aqui como não acontece em nenhum outro lugar do planeta. Aqui no Brasil tem essa união de diferentes seres, diferentes raças, existe até uma harmonia nessa união. O brasileiro lida muito bem com isso, da miscigenação de raça. É um dos países do mundo que tem menos preconceito. Então isso aqui acontece naturalmente, porque isso é uma tarefa do Brasil. E para quem estuda genética, não é? É sabido que quanto mais mistura de gene, mais forte é a raça, não é? Todo mundo que estuda genética sabe disso. E quanto mais um tronco tem um gene sempre específico, sempre de uma linhagem só, mais esse gene vai se enfraquecendo, não é? Então aqui está acontecendo a mistura, o gene está ficando muito fortalecido. E eu tive a sorte de ter contato com cientistas que fizeram parte do projeto Genoma. E eles compartilharam pela mídia, e eles compartilharam em exposições e em palestras, que eles detectaram que o gene dos brasileiros é um gene que está mais fortalecido que os genes de todas as outras raças, de todos os outros países. Não é interessante essa informação? Essa informação se tem hoje pelos que estudaram o projeto Genoma. E essa informação se tem também nos Vedas hindus, falando do caldeamento racial que aconteceria nas terras do Bharata-zil, que é um gene fortalecido, que seria semente da próxima era. Então eu vou parar esse encontro por aqui, eu já dei bastante informação para vocês e num próximo a gente continua, ok? Até lá!